Pessoal, então, boa noite aí a todas, sejam bem-vindas. Esse é o nosso encontro de número 14. Hoje são 4 de junho de 2020 e essa é a disciplina Prática Pedagógica 2, dois pontos, Responsabilidade e Cidadania. Estamos aí caminhando para o final do nosso semestre, mesmo com todos esses desafios, e nós estamos vencendo esses desafios graças a Deus, tá? Então, gostaria aqui primeiro de dar alguns avisos a vocês, datas importantes para nós fecharmos esse semestre, e aí eu quero falar um pouco das orientações da nossa aula de hoje, que está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? E aí, na medida que as dúvidas forem surgindo, eu vou abrir esse espaço já, e aí vocês podem fazer perguntas, podem fazer colocações, tá? E até mesmo me chamar para conversar sobre alguma questão aí da sua vida acadêmica que pode não estar, digamos, nos padrões, né? Então, se você tiver alguma questão para falar comigo sobre presença, sobre notas, sobre atividades, e aí você pode me chamar e a gente conversa, tudo bem? Então, olha só, gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Eu quero parabenizar vocês todas pela força, pelo empenho. Eu sei que não tem sido fácil, desde março nós estamos nessa caminhada de ensino remoto, né? Da noite para o dia, nós tivemos que criar uma espécie de rede remota de ensino. Então, num dia estávamos tendo aula presencial, no outro dia nós precisamos rearranjar tudo, né? Então, começando a trabalhar efetivamente com o Moodle, com o ambiente virtual de aprendizagem. Posteriormente, nós inserimos as lives no Google Meet. E nós temos levado a vida, né? O nosso semestre, ele tem acontecido, ele tem seguido aí o seu ritmo pedagógico. Então, nós não deixamos a peteca cair, as coisas estão fluindo, por mais que haja dificuldades e por mais também que haja colegas que têm problemas de acesso, nós sabemos disso, que alguns colegas, né, têm esses problemas de computador, de internet, alguns tiveram que trancar, mas esses alunos, nós iremos atrás de todos, né? Todos serão resgatados, porque essa é uma situação inusitada, essa é uma situação que foge ao nosso controle. Então, você que entendeu que era necessário persistir, por mais que tenha pensado em desistir uma, duas ou três vezes, gostaria de dar os parabéns para vocês, porque o nosso semestre está chegando ao fim, você vai concluí-lo, não vai atrasar o seu curso, e quem resolveu, por um motivo ou outro, trancar, né, voltará num outro ritmo, num outro momento, né? Então, vocês não serão prejudicados nesse sentido, vocês já têm uma caminhada, e a ideia, então, é que nós possamos concluir a contento aí o nosso semestre, tá? Então, parabéns, tenham ainda um pouco de paciência, tenham um pouco de resiliência, porque esse é o encontro de número 14, e basicamente nós estamos caminhando para o final aí, faltando 5 ou 6 aulas, né? Daqui 5 ou 6 encontros, nós vamos concluir o nosso semestre. Então, é necessário um pouco de paz na alma, de tranquilidade, de sabedoria, né? De comedimento e também de força interior, porque a gente sabe que é no finalzinho mesmo que nós nos sentimos cansados, né? Que nós nos sentimos fragilizados por vezes. Então, eu peço que vocês mantenham-se engajados, mantenham-se calmos e tranquilos, para que possamos aí concluir o nosso semestre a contento, né? Nós, com certeza, quando retornarmos para as aulas presenciais, vamos retornar num outro espírito, né? Eu tenho certeza que retornaremos melhores. E se tem algo de positivo que a gente pode tirar dessa experiência mediada por recursos tecnológicos, é que a gente quebrou alguns paradigmas, alguns tabus, alguns preconceitos, né? Eu acredito que nós estamos mais abertos, eu acredito também que nós não precisaremos esperar pandemias ou outros acontecimentos para que nós possamos inserir esses recursos no nosso cotidiano de estudo, né? Recorrer à videoaula, recorrer à live, recorrer ao ambiente virtual de aprendizagem,
recorrer ao texto digitalizado, ao hipertexto e tantos outros recursos, redes sociais, inclusive, né, também, e tantos outros recursos tecnológicos que estão aí. Nós estamos encharcados e mergulhados nessa realidade digital e nós precisamos utilizar estes recursos e instrumentos da melhor maneira possível, uma vez que nós somos professores em formação, né? Profissionais de pedagogia que precisam lidar com isso. Então, eu acredito que no nosso retorno, vocês voltarão mais preparados, mais maduros, mais abertos para continuar utilizando, né? E não esperando uma situação drástica para que a gente possa utilizar uma coisa que está aí para facilitar as nossas vidas, né? Eu acredito também que nós retornaremos um pouco mais humanos, e quando eu digo humanos, eu me refiro a uma postura, né, de apreciação da vida, de respeito ao outro, principalmente diante de todos esses acontecimentos, como a colega Lília colocou aqui, nós vamos sabendo dos amigos e dos conhecidos que vão ficando doentes, nós provavelmente conhecemos alguns que já faleceram de Covid, né? Então a ideia é que possamos ser solidários, que possamos aí ter a nossa espiritualidade voltada para esse aperfeiçoamento humano, para essa acolhida dessas pessoas, né? E para que nós continuemos a ter cuidado de nós e cuidado dos nossos familiares, tá? Então, parabéns a todos pela força, pela energia, pelos surtos às vezes, né? Os surtos acontecem, mas nós estamos aí para vencer tudo isso, tá? Estamos chegando ao final e vocês estão de parabéns até aqui. Dito isso, gente, eu tenho algumas datas importantes para ratificar com vocês. Provavelmente todas receberam, né? Foi uma mensagem enviada aí pela nossa coordenadora Priscila, algumas datas importantes sobre o nosso final de semestre. Todas devem ter recebido no e-mail, enviadas pela plataforma. Mas eu quero ratificar, eu quero relembrar algumas datas importantes, porque isso tem a ver com a nossa reta final, com o nosso sprint final aí de encerramento. Então, a primeira data aqui que vocês precisam ficar atentos, né? Eu peço que vocês coloquem na agendinha, no calendário de vocês, e aí eu aproveito e desejo aqui boa noite a todos que estão chegando, né? Quando eu comecei éramos 8, agora já somos 16. Então, você que chegou um pouquinho depois, boa noite, seja bem-vindo. Então, olha só, gente, primeira data aí, eu gostaria que vocês percebessem que na semana que vem, dia 11 e dia 12, que é uma quinta e uma sexta, né? Quinta-feira vai pegar a nossa aula, 11 e 12 de junho é feriado. Então, não haverá aula online, não haverá live, não haverá atividade postada na plataforma, tá? Então, coloquem aí bonitinho no calendário de vocês, porque quinta-feira que vem não haverá aula, tá? E também na sexta-feira, caso você tenha aula de uma outra disciplina. Outra data importante, e aí essa é a nossa semana de provas. E eu peço que você fique atenta. Quando é que acontecerá a semana de provas da A2, né? Que serão as provas nos mesmos moldes aplicados na A1 no Moodle. Então vai começar no dia 29 de junho e vai acabar no dia 3 de julho. 29 de junho, que é uma segunda-feira, né? 29 de junho, uma segunda-feira, até o dia 3 de julho, que é uma sexta-feira. Então, a nossa prova, a prova da nossa disciplina Responsabilidade e Cidadania, acontecerá no dia 2 de julho. Então, anote bonitinho aí. Então, olha só para que a gente faça algumas previsões, né? Quinta-feira que vem é feriado, não haverá aula. Na outra quinta, dia 18, nós continuamos a conversar sobre educação ambiental, para fecharmos o nosso conteúdo, tá? Então, dia 25 de junho, sem ser, na verdade, no dia 18, gente, perdão, no dia 18 de junho, né? Então, semana que vem, feriado, e depois na outra semana, dia 18 de junho, nós fechamos o nosso conteúdo. No dia 25 de junho, numa outra quinta-feira, na última quinta-feira do mês de junho, nós faremos uma live de revisão de todos os conteúdos nossos da segunda unidade, preparando vocês para fazer a prova
exatamente na semana seguinte, que é o dia 2 de julho, na próxima quinta-feira. Então, recapitulando, semana que vem não haverá aula para nós, na quinta, feriado. Dia 18 eu encerro os conteúdos concluindo o assunto sobre educação ambiental. Dia 25 é a nossa revisão e no dia 2 de julho é a aplicação da nossa prova pela plataforma Moodle. E aí, naqueles mesmos moldes, né? 10 questõezinhas objetivas, falso ou verdadeiro, múltipla escolha, e vocês foram excelentes na aplicação da primeira prova, e eu tenho certeza que não terão problemas nessa segunda, tá? Então, a nossa revisão fica para o dia 25, para preparar todos vocês. Isso, Milena, a prova será no Moodle, tá? Nós encerraremos esse semestre com aulas remotas, tá bom? Porque estamos chegando ao final mesmo. Muito bem. Outras datas importantes, pessoal. Olha só, caso você perca aí a semana de provas A2, você tem uma data para fazer a solicitação da prova de segunda chamada. Essa solicitação acontecerá no dia 6 e no dia 7 de julho. Perdi a prova, professor. Como é que eu faço? Tem aquele trâmite legal, né? Você entra em contato com a coordenação, com a secretaria, com o professor, para que a gente reaplique essa prova, e vocês sabem que tem um valor, né, de prova de segunda chamada. Então, a data para solicitar é no dia 7 e no dia 6 e no dia 7 de julho. E aí, a aplicação dessa prova de segunda chamada vai acontecer nos dias 9 e nos dias 10 de julho. Então, a solicitação para a segunda chamada será no dia 6 e 7, e a aplicação dessa prova de segunda chamada no Moodle também será no dia 9 e no dia 10 de julho. Para quem ficar de recuperação final, para quem não alcançar aí a média final nessa aritmética que soma 1 e A2 e divide, se você não alcançar a média, né, você fará, então, a prova de recuperação final. Quando ela será aplicada, a nossa prova A3? No dia 13 de julho e no dia 14 de julho. E aí nós vamos marcar com você direitinho, se for o caso, né? Eu acredito que ninguém ficará, e eu conto aí com o esforço de vocês para que isso ocorra, né? Para que vocês sejam aprovados sem precisar ir para recuperação final. Caso você tenha que fazer a recuperação final, é uma prova que vale 10 pontos, né? E você precisa tirar 7 para ser aprovado. Quais os conteúdos que caem nessa prova de recuperação final? Na prova A3, todos os conteúdos do semestre. Então, fiquem atentos, se esforcem, não deixem de fazer atividades, façam uma boa prova A2, para que não haja necessidade de você gastar energia, de se estressar com a prova final. Mas caso tenha que fazer a prova de recuperação final, não se preocupe, faz parte do jogo, tá? E você terá bom êxito, eu tenho certeza. Outras datas importantes, pessoal. Quando é que eu vou divulgar? Quando eu divulgarei as notas e os resultados finais? No dia 15 e no dia 16 de julho. Então, entre os dias 15 e 16 de julho, eu direi, né, os resultados finais para quem foi aprovado e para quem foi reprovado na nossa disciplina. Eu sempre conto com a dimensão positiva da coisa, de que todos vocês serão aprovados, né? E aí, gente, no dia 17 de julho, é o término do nosso semestre, é o fechamento dos nossos trabalhos desse semestre que já está para a história, um semestre inédito, um semestre peculiar, um semestre onde fizemos aí os nossos encontros e aulas por meio de atividades remotas, né? Então, dia 17 de julho é o nosso último encontro. Então, se você fizer uma boa prova, lá no dia 2 de julho, provavelmente você estará tranquilo, né, para o fechamento aí do semestre, tá? Então, nós vamos até meados de julho, formalmente, né? Mas a nossa última prova, a prova A2, caso você seja aprovado, ela será aplicada no dia 2. Na semana seguinte, você já saberá se ficou de recuperação, se já passou comigo, né? Aí você já pode dar aquela relaxada
costumeira, né? Aquela relaxadinha tranquila. E aí nós chegaremos lá, tá bom? Essas são datas importantes. E aí, quais são as previsões para nós, né? Então, como eu tenho sentido, e como eu falei para alguns de vocês no início, gente, o Distrito Federal está vivendo um momento de retomada, tá? O governador ele tá fazendo a retomada do comércio de forma escalonada, paulatina. Então, inicialmente, nós tínhamos apenas os serviços essenciais abertos, né? Padarias, supermercados, farmácias. Depois, a quantidade de comércios ela foi estendida, né? Outros comércios foram abertos. Então, se vocês passam pelas ruas, vocês vão perceber que tem um monte de outros comércios abertos. Semana passada houve a abertura do shopping com aquelas regras, né? Existem aí regras para a retomada dessas atividades. Ontem houve a retomada da abertura de alguns parques maiores, né? E também essa semana já estou conversando com a direção da escola, né, onde eu trabalho, sou professor da rede pública, e a gente tem conversado sobre a retomada do teletrabalho para os professores. Então, a retomada de aulas presenciais ainda nós não temos, mas a retomada do teletrabalho começa agora, começa amanhã, para que no final do mês a gente já possa utilizar certas plataformas com atividades para os alunos, né? Enfim, isso ainda vai ser muito discutido, isso ainda vai ser muito amadurecido, é muito novo ainda. Todos os dias estou conversando com a direção, com os professores, e a gente tem passado por aquela sensação que passamos no início, no nosso início, né? Então agora nós estamos mais calmos, mais experientes com o uso das tecnologias, nós temos um cronograma de trabalho, né? Nós temos aí uma dinâmica e uma rotina que já foi cristalizada. Na Secretaria de Educação, a gente vai ter que construir toda essa cultura até lá, né? Então, assim, baseado em todos esses fatos, o que eu percebo? É que o nosso segundo semestre provavelmente será um semestre que nós iniciaremos com aulas presenciais, né? A partir de agosto. Então, o calendário ainda não foi divulgado, mas provavelmente será em agosto. Caso haja qualquer outra informação nova, nós passaremos a vocês, né? E aí, lembrando que o nosso governador Ibanez Rocha, ele já havia dito, né, em algumas entrevistas, que o DF ele está preparado para um lockdown, que seria uma espécie de fechamento brusco de todos os serviços, exceto os mais essenciais, e aí o trânsito das pessoas efetivamente seria interrompido, né? Então não daria para sair de casa se não fosse por um bom motivo, como aconteceu em São Luís do Maranhão, como em outras cidades do Brasil, como em outras cidades do mundo, inclusive. Então o Ibanez ele está tentando a retomada, né? E aí a gente tem aqui um monte de posições com relação a isso, um monte de opiniões, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas o fato é que ele está retomando, e caso haja a necessidade ou um aumento exponencial no número de infectados, de mortos, e o Ibanez ele tem este plano de fazer o lockdown no Distrito Federal. Mas, por enquanto, estamos na retomada. Muito bem. Helena colocou assim, da Faculdade União de Goiás, não a da Metropolitana. Lembrando, né, gente, você que não sabe, a Faculdade Metropolitana do Recanto das Emas, ela foi comprada por um grupo, né, de educação chamado União de Goiás. Eles são colégio, faculdade, né? Então, eles têm unidades em Trindade, Goiás, em Formosa, e agora o Recanto das Emas é a unidade deles, né? Nós estamos com essa nessa transição, na verdade, então provavelmente o site já foi inclusive mudado, né? Provavelmente para o semestre que vem nós também tenhamos aí a logo, o nome de acordo com eles, né? Que é a FUG. Gente, a prova será no Moodle mesmo, tá? Como nós iniciamos, continuaremos com o Moodle. Caso haja alguma mudança de plataforma, nós conversaremos com vocês depois. Mas como todos já estão adaptados, professores e alunos,
nós faremos essa conclusão de semestre no Moodle. O mesmo Moodle que vocês acessam. Tá? Muito bem, gente. Alguma pergunta sobre datas? Algum comentário a respeito do nosso finalzinho de semestre? Vocês gostariam de se posicionar, de se colocarem? A Milena Eu gostaria. Tá, já vou te dar a palavra. A Milena está falando que a Jordânia pediu para avisar que está com uma crise de enxaqueca, né? Não tem problema, eu desejo melhoras aí para a Jordânia. E lembrar que a nossa live ela será gravada e disponibilizada lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vou passar aqui a palavra para a colega. Quem gostaria de falar, por gentileza? Poliana, Pode falar, Poliana. só para lembrar que dia 27 também é uma data muito importante, meu aniversário, feriado. Muito bem. Poliana Alfaia, você faz aniversário no sábado, dia 27? 27. É uma data muito importante. Então, assim, no mundo encantado da Poliana Alfaia é feriado, né? Isso. Então, no mundo encantado da Poliana Alfaia é feriado dia 27. Então, presenteemos a Poliana, gente, tá? Obrigada. O aniversário da minha mãe foi dia 31, domingo passado. E aí, minha veinha fez 7,1. Muito bom. Eita, benção. Pensa demais. Tava na Bahia, louca pra me ver, doida pra vir pra cá. Eu falei, não, acalma, segura, ansiedade. A minha faz dia 10 de julho. Pois é, gente. 67 anos. Saudade da minha mãe, saudade de algumas coisas, né? É estranho, né, o que o isolamento faz conosco. Saudade dos Muito amigos. estranho, professor. Minha mãe tá lá em Manaus. Ela tá até impedida de vir para cá, porque não pode viajar. E é uma preocupação muito grande, porque sabe como é que tá lá em Manaus, né? Passa na televisão todo o tempo. É uma situação difícil. E ela é idosa, diabética, hipertensa. Tudo isso Exatamente. é É o caso da minha preocupante. mãe, né? Idosa, diabética, hipertensa, obesa, teimosa, né? Então Teimosa, a minha lá também. realmente as coisas elas são mais graves, né? Então requer esse cuidado mesmo. Mas, É, mas se Deus quiser, todos nós venceremos, veremos os nossos entes queridos, em os nome de nossos Jesus. amigos, os amigos de longe e de perto, os alunos Já queridos perdi de longe e vários de perto. amigos lá, vizinhos, Ó, já se foram com essa pandemia, né, essa doença, mas eu acredito assim que a minha família deve estar guardando lá. não, Só com tem eu certeza. aqui, tá todo mundo lá. É só Fé, orar mesmo, pedir isso, proteção de Deus. fé, muita tranquilidade e também fazendo aquilo que está a nosso alcance, né? Verdade. Tentando acalmar, gente, também as pessoas que dependem de nós, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, maridos, esposas, nossos familiares, né? Eu sei que às vezes ficamos muito nervosos e ansiosos, mas essas pessoas precisam de uma palavra nossa, elas precisam de uma palavra de tranquilidade. Então, por mais que dentro tenhamos a ansiedade e a preocupação, precisamos falar as palavras de conforto, sabe? De colocar as pessoas lá em cima para que a gente possa vencer tudo isso, tá bom? Muito bem, gente, olha só. E aí eu entro aqui na última parte da nossa conversa, tá? E aí eu lembro da nossa atividade de hoje. Então, no encontro de hoje, para quem já deu uma olhadinha, né? Uma olhadela lá no ambiente virtual de aprendizagem, viu que o tema de discussão do nosso encontro é a educação ambiental como um recurso de formação para cidadania e para responsabilidade socioambiental. Então percebam que há duas semanas aí nós estamos conversando a respeito da pedagogia social, né? Então, no primeiro momento, falando sobre os educadores de rua, falando sobre a necessidade de você ofertar educação e dignidade para quem vive na rua, para a criança em situação de rua, para o jovem em situação de rua, para o adulto em situação de rua.
No encontro passado mesmo, a temática era falar sobre a educação no sistema prisional brasileiro, e a educação no sistema prisional, ela tem uma dupla dimensão. Ela tem uma dimensão informal, que num primeiro momento foi encabeçada por ONGs, né, por organizações não governamentais, e aí a pedagogia social, ela entrou com firmeza para atender a educação dessas pessoas, né, que vivem em situação de aprisionamento pelos crimes que cometeram, claro, né, mas entendendo que eles, enquanto cidadãos brasileiros, mesmo encarcerados, eles têm direito à educação, né, eles têm direito a uma formação, inclusive para dar oportunidades e possibilidades de retomada de vida. Então, há 2 semanas nós estamos conversando sobre essa dimensão da pedagogia social, né, do resgate de jovens e adultos em situação de crime, em situação de aprisionamento. E aí hoje e no encontro do dia 18, nós continuaremos a falar sobre essa formação para a cidadania, uma formação de uma consciência responsável de maneira socioambiental, tratando de um tema que é muito bacana, de um tema que tem a ver com a nossa disciplina e tem a ver com as necessidades do nosso tempo, com as necessidades do nosso mundo. Então, nós estamos falando sobre educação ambiental, né? E a importância da educação ambiental para a formação de crianças, adolescentes e jovens com uma postura diferente diante da vida, diante do outro e diante também do meio ambiente, diante do planeta em que se vive, tá? Só lembrando, gente, que a pandemia pela qual nós estamos passando, né? Tudo é muito novo, tudo é muito inesperado. Os pesquisadores, os cientistas ainda estão estudando, né? Como é que se originou aí o vírus, o coronavírus, né? Em anos atrás, nós tivemos experiências com outros tipos de corona, né? Inclusive com a SARS, que desenvolveu também todo um problema com relação à questão da respiração, isso lá em 2002, 2003, né? Foi uma epidemia que assolou ali a região do Oriente, alguns países ali perto, mas nós não tivemos nada parecido como o coronavírus, né? Que se transformou numa pandemia a nível entre países, a nível continental, chegando em muitos lugares, né? Então, apesar de tudo ser muito novo, fica evidente para nós, gente, que esse é um problema sanitário surgido de uma má relação entre os seres humanos e o próprio meio ambiente e a própria natureza. Convenhamos, né? Então, existem aqueles que dizem que o vírus foi criado em laboratório, existem aqueles que dizem que tem um cunho político por trás do vírus, só que as pesquisas até agora mostraram que o vírus ele tem uma origem natural, né? E tendo origem natural, nós começamos aqui a conversar e a questionar o tipo de relação que nós, seres humanos, temos desempenhado aí, ou temos levado adiante com o nosso planeta, aí nas últimas décadas, né? É um negócio absurdo. Então, a relação da sociedade, uma sociedade preocupada com o lucro, com a produção desenfreada, e uma sociedade que não tem se preocupado exatamente com seus recursos, que são finitos, com seres vivos que habitam esse planeta, seres humanos e animais das diversas espécies e tipos, né? Então, basta que nós olhemos para os oceanos para percebermos a gravidade da quantidade de plásticos depositados lá, basta visitarmos determinados centros urbanos, cujo fluxo de carros é grande, para percebermos a qualidade ruim do ar, né? A poluição sonora, a poluição visual, a poluição de nossos rios, de nosso solo. Então, o século XX, para nós, humanos, ele foi um século de grandes descobertas, né? De grandes invenções, de grandes aperfeiçoamentos tecnológicos. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um século também onde nós, enquanto sociedade humana, castigamos demasiadamente nosso planeta. E aí, alguns dirão
que os fenômenos extremos da natureza, como furacões, tsunamis, tufões, né? E todos os desdobramentos desses fenômenos e outros, nada mais é do que o planeta dando aí a sua resposta, dando o seu basta, né? Então, o surgimento de vírus que, de alguma maneira, deixa a nossa vida muito mais difícil e mais dramática, e a dificuldade que nós temos para produzir vacinas, para produzir medicamentos, etc. Então, mostra efetivamente que a relação que temos com o meio ambiente, com a natureza, com o planeta, é uma relação doente, é uma relação que precisa ser repensada, né? Na linguagem aí do próprio Leonardo Boff, não sei se vocês já ouviram falar dele, um ex-monge católico, e que hoje é um grande militante da causa ambiental. Então, o Leonardo Boff, ele se refere muito à Terra como esse organismo que se autorregula, né? E aí ele faz referência àquilo que os antigos diziam sobre a Terra, né? Então, a Terra seria a nossa mãe, seria Gaia, né? A mãe de todos, aquela que em seu ventre deu origem à vida no planeta. E aí o que nós percebemos é que Gaia, que a nossa mãe Terra, por vezes, ela se vinga em seus filhos pelos maus tratos que eles desempenham diante dela, né? Ou Gaia também, ela descarrega a sua fúria porque está doente, né? Seu solo doente, seu ar poluído, seus rios contaminados, seus animais sendo mortos, né? E o que mais nos preocupa é o tipo de política que é criada, o tipo de programa que é criado por determinados governos do mundo, que em vez de fazer com que Gaia se recupere, né, fazer com que o nosso planeta seja um lugar habitável, né, e até numa linguagem bíblica, um jardim mais bonito, né, em vez disso nós temos políticas que desmatam, que desrespeitam os povos originários, né, que dão flexibilidade para que desmatadores, exploradores adentrem onde não podem adentrar. E isso nós temos um exemplo claro aqui no nosso país, né, no nosso Brasil. Um certo vídeo divulgado há pouco tempo mostra um pouco disso, né, quando o nosso ministro do Meio Ambiente, querendo se aproveitar da situação da pandemia do coronavírus, então a atenção da mídia para uma coisa tenta flexibilizar as regras, as leis, para que efetivamente aquilo que é tesouro ambiental nosso e da humanidade seja saqueado, seja destruído, né? Então não preciso nem entrar em detalhes, todos nós sabemos. Então, diante dessa conjuntura, meninos e meninas, nós precisamos falar sobre educação ambiental, que seria uma vertente pedagógica de intervenção, né? Então, enquanto profissionais da educação, o que poderia ser feito para conscientizar, para esclarecer, para problematizar a questão ambiental no Brasil e no mundo, né? Então, a pedagogia, ela tem uma importante tarefa nesse sentido. E é por isso que eu disponibilizei para vocês lá um texto muito legal do Moacir Gadotti. Ele é um educador brasileiro, né? E o Gadotti, ele fala de uma espécie de pedagogia da terra, que nos prepararia, né, para lidarmos com o planeta de forma sustentável, de forma equilibrada, utilizando os recursos naturais, mas sem comprometer a vida no planeta e comprometer a vida das novas gerações, né? E aí esse texto da pedagogia da terra, da sustentabilidade, ele traz um pouco dessa reflexão e nos mostra o quanto é possível transformar certas situações e certas práticas sociais a partir da postura, a partir da consciência, a partir de como eu me coloco diante desses desafios. Então, o que eu peço para vocês aqui, encerrando a minha fala, né?
que vocês leiam o texto disponibilizado do Moacir Gadot, que é o texto base. Tem um outro texto, que é um texto complementar, você pode ler se quiser expandir um pouco do conhecimento a respeito sobre a educação ambiental, tá? E aí eu peço que vocês respondam uma atividade que é relativamente simples. Não, professor, fala mais, explica mais, professor. Está muito pouquinho. Na verdade, gente, essa aqui é uma introdução para que vocês degustem os textos, né? Então, é uma introdução, efetivamente, é uma provocação para que vocês, ao ler o texto, possa fazer sentido o assunto, tá? E aí, assim, só para encerrar essa explicação da atividade, tem uma perguntinha central lá, né? Para você, pedagogo e pedagoga em formação, como é que a educação ambiental ela pode nos ajudar a ter uma postura diferente diante das questões que são naturais e diante do relacionamento que eu tenho com o outro? Como a educação ambiental pode ajudar na construção de uma consciência nova e de uma postura cidadã e responsável para com o meio ambiente e para a convivência com os meus pares? Essa é uma pergunta interessante, essa é uma pergunta que pode parecer genérica, mas eu gostaria muito de ler a resposta de cada um, porque provavelmente, depois da leitura dos textos, cada um de vocês terá um posicionamento, terá uma ideia, né? E exatamente essa diversidade de ideias que vai fazer com que o trabalho ele seja um trabalho rico. E aí eu peço que vocês respondam essa pergunta, gente, em 3 ou 5 parágrafos. Em 3 ou 5 parágrafos. Isso dá menos de uma página, na verdade, ou uma página, né? Então eu quero que você disserte, desenvolva e fale para mim como a educação ambiental ela pode fazer com que nós tenhamos uma postura ética, planetária, responsável diante do meio ambiente, diante do outro, né? E aí eu gostaria de deixar claro para vocês, gente, que por muito tempo, que por muitas décadas, né, a questão do trato com o meio ambiente, né, a questão do trato com a educação ambiental, sempre pareceu uma coisa assim muito distante, né? Então, onde é que está o meio ambiente? O meio ambiente é aquela floresta intocável que está a quilômetros de mim. Então, essa visão ecológica de contemplação e de distanciamento, ela foi importante por um tempo, porque é a partir dela que você tem a criação de alguns parques ecológicos conhecidíssimos no mundo, né? É importante por isso. Todavia, essa relação com o passar do tempo, ela nos atrapalhou um pouco, porque tirou de nós a compreensão de que nós, enquanto seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Então, todas as vezes que falávamos sobre ecologia, sobre sustentabilidade, sobre educação ambiental, parecia que nós estávamos falando a respeito de um contexto externo a nós, longe da gente, né? Só que nós fazemos parte do meio ambiente. Nós interagimos com o meio ambiente. E uma educação ambiental efetivamente libertadora, uma educação ambiental efetivamente crítica e comprometida, é um tipo de educação que desperta em nós essa consciência de que eu e você somos parte desse contexto e que falar sobre meio ambiente é falar como nós nos relacionamos com o espaço ao nosso redor, sendo ele natural ou urbano, né? Sendo o parque que nós gostamos de ir para respirar ar puro, ou sendo as ruas da cidade onde moramos e que percorremos essas ruas e que por vezes jogamos lixo nela, né? Então, uma consciência ambiental tem a ver com a minha postura diante desses ambientes naturais e urbanos, e também tem a ver com a postura que eu tenho enquanto ser humano com o outro semelhante a mim. Então, vejam bem, falar sobre educação ambiental e problematizar as questões ambientais
é nos colocarmos numa posição de interação, tanto com o meio ambiente quanto com os nossos pares, com os seres humanos, né? Então, não existe essa de preservação ambiental se não há uma ética da responsabilidade, uma ética do respeito, uma ética da tolerância para com o outro, muitas vezes diferente de mim, para com o índio, para com o negro, para com o quilombola, para com o ribeirinho, para com este sujeito que vive nessas localidades, cujo meio natural ele é exuberante, né? E também que nós tenhamos uma postura ética diante dos espaços urbanos que nós ocupamos. Então, os problemas urbanos que muitas cidades enfrentam são problemas provocados pelos próprios seres humanos, que desmatam, que jogam asfalto em cima do solo, que jogam lixo para entupir bueiros, bocas de lobo, né? Problemas sanitários, problemas que dizem respeito à higiene, né? A convivência na cidade, são problemas que nós muitas vezes criamos. Porque nos falta uma espécie de postura educada diante do meio ambiente e diante dos nossos pares, dos nossos semelhantes. E uma postura educada, uma postura consciente, só é possível com um processo pedagógico, com um processo de internalização e ressignificação de ideias e conceitos. Então, esse é o grande tema que nós começamos a conversar a partir de hoje, na nossa aula de hoje, na nossa aula de número 14. E eu peço que você dê uma olhadinha nos textos disponíveis, responda o exercício, e aí, como quinta-feira é feriado, o exercício ele vai ficar disponível para você me enviar até o dia 14, que é um domingo. Então, você tem o restante da semana, a semana que vem inteira, e aí no domingo, no dia 14, é a última data para você responder para mim quais as contribuições da educação ambiental para o desenvolvimento de uma postura ética para com o meio ambiente, para com o outro, né? Para com o meu semelhante. Então, respondam, salvem em PDF e me enviem até o dia 14 de junho. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Eu sei que vocês adoram minhas aulas, mas eu acho que nós já introduzimos o assunto, os avisos já foram dados, e eu peço que, em caso de dúvidas, vocês utilizem o fórum de dúvidas, me enviem mensagens, e nós vamos conversando, tá? A Lília colocou assim, como assim origem natural, né? Lília, olha só, nós temos dois espaços. Temos os espaços naturais, que são aqueles que não foram criados pelos seres humanos, né? Florestas, parques. Então, onde você tem a natureza, onde você tem a mãe natureza em ação, você tem um espaço natural, certo? Por exemplo, no ano passado, eu não sei se vocês foram, não, eu acho que não foram vocês, mas nós levamos 2 turmas para fazer uma trilha ecológica na Chapada Imperial, que fica aqui próximo à Braslândia. É um espaço pensado, né, exatamente para trilha, para educação ambiental, e aí nós passamos por lugares lindíssimos, né, com cachoeiras, com corredeiras, com florestas, animais que transitavam tranquilamente entre nós, né? Esse é um espaço natural. Agora, um espaço não natural, ou um espaço antrópico, ou um espaço urbano, é aquele onde nós percebemos a ação do homem, na construção de estradas, de ruas, de casas, de prédios, né? Onde as relações urbanas e humanas, elas se fazem presentes com vários impactos. Impactos que podem ser positivos e negativos. Né? Impactos que podem ser positivos ou negativos. É por isso que nós falamos hoje em dia da ideia de pegada ecológica. Então, você, ao nascer, provavelmente deve viver aí até uns 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, né? E aí, alguns pesquisadores, eles lançam a pergunta,
Que tipo de pegada ecológica você deixa no mundo ao longo da sua vida? Quanto plástico você utiliza, né? Quanta floresta você desmata? Quanto resíduo você produz? Né? Quanto tipo de poluição você deixa? Então, a ideia, né, para esses pesquisadores é que nós, enquanto seres humanos, deixemos uma pegada ecológica pequena, né? Que as nossas intervenções no meio ambiente sejam intervenções mais positivas e menos agressivas. É por isso que nós falamos em impactos humanos negativos para o meio ambiente, impactos que podem ter uma leveza maior, né? Inclusive com replantio de árvores, pensando projetos pedagógicos em educação ambiental nas escolas, com essa nova postura. Olha só, nós já estamos falando aqui como a educação ambiental ela pode reduzir estes impactos e criar em nós uma consciência melhor diante do meio ambiente, diante do outro, né? Muito bem, pessoal. Só para responder aqui uma última pergunta, a Janaína colocou, professor, como será dividido as notas? A prova vale 5? Janaína, o formato da A2 segue o formato da A1. Então, 30% da nota será diluída entre as atividades que vocês estão fazendo no ambiente virtual de aprendizagem. Isso quer dizer 3 pontos, né? Então, 3 pontos que serão diluídos. Então, vai ter um ponto, por exemplo, de um questionário, que eu vou colocar semana que vem. Os outros 2 pontos eu vou diluir entre as outras atividades, provavelmente atividades que valerão 0,4 ou 0,5. E os 70% da nota, os 7 pontos da A2, se refere à prova que será aplicada no dia 2 de julho. Muito bem. Meninas, queridas do meu coração, gostaria aqui então de dar boa noite a vocês. Dê uma olhadinha lá no ambiente virtual de aprendizagem, com os textos, com a atividade. Obrigado pela paciência, tá? E vamos adiante, vamos com fé, vamos com força. Estamos quase lá, estamos quase concluindo o nosso semestre e vamos concluir em grande estilo, se Deus quiser. Tá bom? Então tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, se cuidem e estudem.